Boa tarde a todos, meu nome é Cássia Andrade e hoje eu vou apresentar o artigo Aproveitamento do Camu-Camu para a produção de bebida alcoólica fermentada. Esse artigo ele foi escrito por Roberto Maeda e Jerus Andrade, publicado em revista Acta Amazônica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas em 2003. Segundo estudos, frutos e vegetais que possuem umidade, açúcar e nutrientes para a utilização das leveduras, eles podem ser utilizados como matéria-prima para a produção de bebidas alcoólicas fermentadas. A uva ela é a fruta mais utilizada devido à grande produção de vinho, mas as outras frutas, como maçã, pera, cereja e morango, são utilizadas em outros países para a produção desse tipo de bebida. No Brasil, tem estudos com resultados promissores que utilizam alguns frutos tropicais, como o cajá, o cacau, a siriguela e a graviola, e recentemente também o camu-camu. O camu-camu ele é um fruto tropical da família Myrciaria dubi McVal, originário da região amazônica, e seu arbusto ele cresce em locais alagados, como as margens de rios e lagos, e o seu fruto ele possui um sabor amargo e alta acidez. Esse fruto ele é comumente consumido em outras regiões, como a Amazônia peruana, em forma de suco, geleia, sorvetes e balas. Já no Brasil, ele era apenas utilizado pelos índios e caboclos como isca para pesca, mas quando foi se tomando conhecimento da sua alta concentração de ácido ascórbico, pode ser 20% mais do que o da acerola, foi ganhando interesse comercial e científico por essa fruta. Entretanto, seu sabor amargo e sua elevada acidez da sua polpa, ela acaba por restringir seu consumo, fazendo com que seja necessário o desenvolvimento de tecnologias para aproveitar esse fruto de forma industrial. O camu-camu apresenta, além do pH ácido, outras características desejáveis para a produção de bebidas alcoólicas fermentadas, como a sua coloração vermelha, seu sabor acentuado, seu excelente aroma e seu alto rendimento de polpa. Nesse artigo, foi considerada a legislação brasileira para bebidas alcoólicas fermentadas, os decretos 73.267, de 6 de dezembro de 73, e o decreto 96.354, de 18 de julho de 88. Esses decretos eles permitiam a adição de açúcar em concentrações máximas iguais às concentradas nos frutos. Entretanto, o decreto 2.314, de 97, que regulamenta a Lei 8.918, de 14 de julho de 94, limita a concentração de sacarose apenas para bebidas do tipo cidra, possibilitando que estudos tecnológicos sejam realizados para o aproveitamento desses frutos com baixas concentrações de açúcar para a elaboração de bebidas alcoólicas fermentadas. Atualmente, o decreto em vigor é o 6.871, de 4 de junho de 2009, mas esse decreto ele não alterou a questão da adição de açúcar. O problema encontrado na adição de sacarose em concentrações superiores ao do fruto é que pode ocasionar a perda de suas características, então é necessário que seja realizado um estudo em relação aos limites para a correção de açúcar para cada tipo de fruto utilizado. Esse estudo ele teve como objetivo verificar a adequação do fruto camu-camu para a produção de bebida alcoólica fermentada, bem como o efeito do branqueamento do fruto e a incorporação da casca à polpa nas características sensoriais da bebida, levando em consideração o aspecto tecnológico para a elaboração da bebida como alternativa de aproveitamento do fruto do camu-camu. Para a pesquisa, foram utilizados frutos maduros adquiridos no mercado Adolfo Lisboa, em Manaus, provenientes de plantas silvestres localizados na área da várzea do município de Careiro. Esses frutos foram primeiramente selecionados, descartando-se aqueles com amassados e com grau de maturação avançado. Depois foram separados em 4 lotes, sendo que cada lote possui 3 sublotes. E em seguida foi feita a pesagem de cada lote. Em 2 desses 4 lotes, foi realizado, antes da despolpa, o branqueamento por imersão em água a 90 graus Celsius durante 7 minutos e o resfriamento imediato em água com gelo para redução do sabor amargo da polpa. Para a despolpa, foi utilizada a prensagem manual por meio da tela de nylon com malha de 1 milímetro, a fim de obter uma massa homogênea. As cascas de um lote de cada tratamento, com e sem branqueamento, elas foram retiradas da malha manualmente. As cascas e sementes foram retiradas manualmente e incorporadas às suas respectivas polpas.
Após a nova pesagem, as polpas elas foram codificadas em B para as polpas de fruto branqueado, SB para polpa de fruto não branqueado, BC para polpa de frutos branqueados com incorporação da casca e SBC para a polpa de frutos sem branqueamento e incorporação da casca. Para a realização da caracterização química das polpas, foram retiradas amostras de 100 gramas de cada tratamento e essas amostras foram submetidas às análises de umidade por dessecação a 65 graus Celsius em estufa de circulação de ar forçado, pH por potenciômetro, acidez titulável com NaOH e fenolftalina como indicador, ácidos solúveis por refratometria, açúcares redutores pelo método de Somog-Nelson e ácido ascópico por extração de ácido oxálico a 0,5% e titulação com 2,6% de clorofenol e indofenol. O rendimento de polpa foi calculado pela diferença nos dados obtidos das pesagens dos frutos e das polpas obtidas. A relação do Brix e da acidez da polpa foi calculada pela medida de sólidos solúveis e da acidez titulável expressa em porcentagem de ácido cítrico. Fez-se a correção do mosto com adição de açúcar, onde a quantidade a ser adicionada foi calculada com base nos resultados de açúcares da quantidade de polpa a ser fermentada e do volume da bebida para que fosse alcançado o teor alcoólico de 12 graus Gay-Lussac na bebida final. Para a diminuição da flora contaminante e gerar uma menor competição com as leveduras da fermentação, foi realizado a pasteurização, onde o açúcar foi dissolvido em água aquecida a 97 graus Celsius, adicionado da polpa, e essa mistura foi mantida nessa temperatura por 5 minutos. A panela com a mistura da polpa e xarope foi resfriada por imersão em água com gelo, depois transferida imediatamente para garrafões de vidro de 20 litros. Para a fermentação e para completar o volume de 18 litros, foi adicionada a água potável fria previamente fervida, e em seguida foi feita a homogeneização da mistura. Como levedura, foi utilizada a levedura Saccharomyces cerevisiae, que precisou ser hidratada. Para o processo de hidratação, foi utilizado 20 gramas de levedura para 2 litros de mosto, mantida em repouso com agitações ocasionais por cerca de 2 horas. Em seguida, esse mosto com levedura foi retornado aos garrafões. A fermentação ocorreu por 25 dias em ambiente sem luminosidade e com temperatura controlada de 25 graus Celsius. Após a fermentação, foi realizada a tráfega da bebida para as garrafas de vidro pasteurizadas a 70 graus Celsius por 15 minutos. Então, essa bebida foi resfriada e filtrada utilizando papel filtro número 16 e bomba de vácuo. Foi realizado o armazenamento por 6 meses, com tráfegas a cada 3 meses, em ambiente escuro e com temperatura controlada de 25 graus Celsius, para a realização da clarificação e maturação da bebida. Após 6 meses, essas bebidas foram avaliadas antes da edulcoração, quanto ao seu teor de ácido ascórbico, acidez total, açúcares redutores, compostos fenólicos, grau alcoólico, rendimento alcoólico e eficiência fermentativa. Após as análises químicas, submeteu-se as bebidas em testes preliminares sensoriais, onde 15 dos 20 provadores manifestaram a necessidade de edulcoração para suavizar o sabor da bebida, e com base nas observações que foram obtidas com esses testes, as bebidas tiveram adição de açúcar até atingir a concentração final de 8,5 grau Bix. Após a edulcoração, as bebidas foram submetidas à análise sensorial com escala hedônica estruturada de 9 pontos, e a um grupo de 27 provadores, e os dados obtidos foram avaliados por análise de variância e teste de Tukey. Como podemos observar nessa tabela 1, o camu-camu é um fruto de alto teor de umidade e baixa concentração de matéria seca, e a incorporação da casca à polpa fez com que o rendimento dos frutos branqueados eles aumentassem aproximadamente 31%, e os frutos não branqueados em 35%, contribuindo com a disponibilidade da matéria para o preparo do mosto. Também podemos observar que a polpa incorporada da casca apresentou alto rendimento, melhorando o valor tecnológico e econômico do fruto. Como é na casca que fica a maior concentração de ácido ascórbico, pigmentos e compostos fenólicos, a sua utilização no preparo da bebida alcoólica fermentada ela é muito interessante. Já o fruto também apresentou elevada acidez e o pH baixo, com exceção da polpa do tratamento B, sendo que nos outros tratamentos não foram observadas variações entre eles. O baixo pH apresentado pelo fruto é uma característica tecnológica desejável, já que delimita o tempo e o tipo de tratamento técnico
processamento industrial. A concentração elevada dos ácidos nas polpas foi suficiente para manter a acidez do mosto dentro da faixa desejável para a produção de bebida. Também foram observadas variações regulares nos açúcares redutores entre os tratamentos, principalmente nos tratamentos que não possuem a casca incorporada. Os sólidos solúveis, eles apresentam comportamento similar aos da acidez titular. Com exceção do tratamento B, os demais não diferiram na relação do Brix-acidez, o que evidenciou o baixo grau de doçura do fruto. O branqueamento ocasionou perda de aproximadamente 33% de polpa sem casca e 34% em polpas com casca incorporada. A incorporação da casca à polpa contribuiu para o aumento do teor de ácido em aproximadamente 24% nas polpas com frutos branqueados e 25% em polpas de frutos não branqueados. No tratamento SBC, as polpas apresentaram concentrações maiores dos compostos fenólicos, antocianinos e flavonoides totais, e nos tratamentos com branqueamento ocorreu a redução da concentração desses compostos, sendo que uma maior concentração desses compostos é importante, pois eles são necessários para o sabor e a coloração da bebida. Os pigmentos presentes na casca, eles agregam a polpa com a sua corporação uma coloração vermelha mais acentuada. Entretanto, por causa da instabilidade das antocianinas no início da fermentação de todos os tratamentos, a degradação desses pigmentos acarreta numa mudança gradativa da cor do vermelho púrpura para vermelho alaranjado. Como eu disse anteriormente, o fruto apresenta características desejáveis para a produção de bebida alcoólica fermentada, destacando seu alto rendimento de bebida, que atingiu valores entre 85% e 90% em relação ao volume do mosto. Em condições experimentais, os resultados estimaram que, a partir de 1 kg de fruto, pode-se obter cerca de 8,5 litros de bebida alcoólica fermentada. O processo apresentou um rendimento alcoólico de 44,5%, sendo considerado um bom rendimento, e o apresentou boa eficiência fermentativa, de 87%, demonstrando, assim, boas condições do meio da levadura inoculada, não havendo influência dos diferentes tratamentos nesse parâmetro. Nessa tabela, podemos observar que as composições químicas dos diferentes tratamentos mostraram que o branqueamento e a incorporação da casca não modificou significativamente o pH, sólidos solúveis e a graduação alcoólica. Também observamos que os valores maiores de acidez foram detectados nos tratamentos BC e SBC. Em relação à graduação alcoólica, foi atingido o valor de 11%, e que pode ser considerado satisfatório, já que o mosto foi corrigido para 12%. Quanto aos compostos fenólicos, podemos observar que os tratamentos com branqueamentos, sua concentração foi muito maior que no tratamento sem branqueamento e sem a casca incorporada. Já no tratamento sem branqueamento e com casca incorporada, sua concentração foi maior devido à presença desses compostos sem casca. A concentração dos compostos fenólicos obtidos na bebida de camu-camu é comparável aos reportados nos vinhos, que são de 100 a 300 mg por litro. Com a agregação da casca, pode-se compensar a degradação do ácido ascórbico nas polpas decorrentes do branqueamento, fazendo com que os teores de ácidos sejam mais elevados nos tratamentos BC e SBC. E a alta concentração inicial dos ácidos ascórbicos na polpa, ele contribuiu para a concentração da bebida possa ser considerada relativamente elevada. A adição do ácido ascórbico ao vinho ajuda a estabilizar as reações de oxirredução, com os efeitos favoráveis no sabor, aroma e limpidez. Dessa forma, com a presença dessas elevadas taxas do ácido na bebida de camu-camu, também pode haver implicações favoráveis semelhantes no valor nutricional e nas características sensoriais da bebida. Na análise sensorial do tratamento SBC, apresentou notas maiores e os demais tratamentos não diferiam significativamente entre si. Os resultados obtidos puderam indicar o efeito negativo do branqueamento no flavor das bebidas. Em relação à aceitabilidade, a bebida SBC foi a que mais foi aceita, com 79% entre os provadores, e as demais com 69%, 70% e 71% para as bebidas B, SB e BC, respectivamente. De acordo com os relatos dos provadores, as bebidas com branqueamento e a sem incorporação da casca apresentaram sabor mais fraco, enquanto a bebida SBC apresentou um sabor e aroma mais acentuados. Com esse trabalho, podemos concluir que o fruto camu-camu mostra-se adequado para a produção de bebida alcoólica fermentada, e a agregação da casca à polpa gerou retorno positivo para a aceitabilidade da bebida em 79% em relação aos tratamentos com branqueamento e sem casca incorporada, que foi de 70%.